Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar nos corações de todos que acompanham comigo a palavra de Deus através desses vídeos nesse canal, e eu peço, Senhor, que venha abençoar a sua vida com toda a sua família poderosamente. No livro de Zacarias, no capítulo 1, no versículo 3, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam aos primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem me escutaram, diz o Senhor. Então aqui está um alerta do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele exorta a todos se arrepender e tornar-vos para o Senhor. A palavra do nosso Deus fala que todos os moradores da terra serviam o Senhor com alegria. Cantai-vos a Ele com cântico de júbilo. Serviu o Senhor com singeleza de coração. A palavra do nosso Deus afirma que o primeiro e o grande mandamento da lei é este, de servir o Senhor de todo o coração, amar a Ele com todas as forças e com todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. A palavra do nosso Deus fala que este é o primeiro e o grande mandamento da lei. Se nós disser que amamos o nosso próximo e não guardamos o mandamento do Senhor, seremos mentirosos. A palavra do nosso Deus afirma no livro de 1 João, capítulo 5, se nós amamos os nossos irmãos, nós guardamos os mandamentos do Senhor. E aqui exorta nós a se arrepender dos pecados e tornar para o Senhor. Como ele, quantas pessoas que estavam sobrecarregados, as pessoas que estavam ali numa cama paralisados, uns com 8 anos, outros com 38 anos, uma mulher que estava curvada, 18 anos, que ela estava ali presa, mantinha presa pelo inimigo. Aqueles que estavam também ali paralisados, estavam presos pelo inimigo. E o Senhor quer que se arrependa. Porque a palavra do nosso Deus fala no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 5, aquele homem que abriu o telhado para poder suspender ele, para poder colocar ele, descer lá até onde que estava. Jesus estava do lado de fora, não tinha como o povo arredar para eles passar com esse homem, mas a fé daquele homem, ou seja, através da fé dele, o Senhor perdoou os pecados. Então ele diz assim no versículo 5 do capítulo 2, filho, perdoados são os seus pecados. E ali ele já estava curado. A palavra do nosso Deus afirma também, no livro de João, no capítulo 5, no versículo 14, daquele que estava ali, em volta ali do tanque de Betesda, ali pelejando para ver se entrava lá no tanque, mas não tinha como. Não tinha como. Então Jesus falou com ele, filho, quer ser curado? Ele falou, não existe homem nenhum que me coloca lá. Porque quando eu vou, desce outro no meu lugar. Jesus falou assim,
Perdoados são os seus pecados. Só de Jesus falar perdoados são os pecados, já estava curado. E eu quero dizer para você, Deus está falando agora. Deus está falando contigo. Começa agora a parar e pensar e refletir no teu coração. Em que área que você precisa de fazer um conserto, de se arrepender. A palavra do nosso Deus afirma no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38. Arrependei-vos dos vossos pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo para receber os dons do Espírito Santo. Então, para nós receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo em nós, para Deus estar em nós, nós nele, nós temos que se arrepender do pecado. Nós não temos que andar como era antes, não. Quando nós tomamos uma decisão com Cristo, nós temos que ser nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se faz novo. As coisas antes eram só pecados cometidos, não perdoa, não entende, não libera perdão e nem perdoa, não perdoa ninguém, nem peça perdão, não reconhece o pecado. Então, aqui nessa palavra, quando o Senhor diz, tornai-vos a mim e eu tornarei a vós, e não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas. Então, eles criavam, naqueles profetas ali, criavam nos profetas, mas não criavam no Deus vivo. A palavra do nosso Deus fala que alguns que eram antes dele é falso, porque Deus, ele é tudo. Não existe Deus antes de... O Senhor diz assim, antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Mas profetas do engano, que é o inimigo, profeta do engano, eles querem passar Deus para trás. Então aqui está dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas? Viverão eles para sempre? Está fazendo uma pergunta. Quem é para sempre é só o Senhor dos Exércitos. Então a palavra de Deus fala que só Ele é o Senhor, só Ele é Deus. Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, é só um único Deus verdadeiro. Deuteronômio capítulo 4, no versículo... No versículo 31, fala assim, a ti te foi mostrado para que soubesse que só o Senhor é Deus. Em cima, no céu, embaixo na terra, e não há outro senão Ele. E no versículo 39 fala, para que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E não há outro. O nosso Deus, Ele é o único Deus. Ele é o eu sou. O Deus que veio nessa terra como homem. A palavra do nosso Deus fala que todo aquele que confessa que Deus veio em carne, esse é de Deus. Ele se fez carne. Mas aquele que não confessa que Deus veio em carne, a palavra de Deus fala que esse é o espírito do anticristo.
qual havia de vir e eis que está no mundo. E a palavra do nosso Deus afirma que ele veio para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra do nosso Deus afirma que o mesmo que desceu, aquele que subiu é o mesmo que desceu. O Filho do homem que está no céu. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele estava ali como filho. Ele falava Pai todos os momentos. Mas nós sabemos que hoje ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E antes dele vir, ele estava no seio do Pai. O Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo resgatou tua igreja com teu próprio sangue. Ah, mas Espírito Santo tem sangue? O livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 28, fala: olhai para vós e o rebanho, pelo que Deus, o Espírito Santo, restituiu a sua igreja com o seu próprio sangue. Aquele que crê. A palavra de Deus fala que ele veio, mas o povo não creu, mas todos quanto creu deram ser feitos filhos de Deus. Então, ele deu exortação ao povo que na terra o povo foi apredejando. Mas ele diz assim que nem todos entendem essa palavra. Ele falava com o povo que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele a quem o Filho quiser revelar. Só aquele que ele queria revelar. Estava na terra como homem, mas o povo achava que ele era um homem comum. E é só Deus que tem o poder de falar: perdoar-te são seus pecados, porque ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. No livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 5, quando aquele raio de fogo que cercou Saulo, Saulo caiu no chão, como ali morto, mas ele ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E quando ele falou: quem é, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Oh, Deus poderoso, aleluia. Então Jesus é o Cristo que havia de vir. Glória a Deus, aleluia. E ele veio. E a palavra fala que ele vai vir novamente para levar o povo dele para que aonde que ele estiver, nós estejais também. Eu peço você que examina as Sagradas Escrituras. Porque o próprio Jesus, ele diz assim que o povo, ele falou: o meu povo foi destruído porque rejeitou o conhecimento. Erreis por não conhecer as Sagradas Escrituras. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Aleluia. Ele não veio tomar a glória do Pai, mas ele estava no seio do Pai. Glória a Deus, aleluia. Deus amou o povo de tal maneira que enviou o seu Filho, ou seja, o seu corpo, fez um corpo para ele, e o seu sangue, colocou, né? O corpo é sangue. Por isso ele diz assim, que todo o nosso corpo, alma e espírito seja conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses
Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 23. E no Colossenses 1, 17 fala que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas sobre existe, é por ele. E a palavra do nosso Deus afirma no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 10, o nosso Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que no nome dele, que é Jesus, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E existe dois Senhor? A palavra do nosso Deus fala que ninguém pode servir dois Senhor. Então, quando ele estava na terra, deixou bem claro, eu e o Pai somos um, glória a Deus. E ele diz, o meu Pai nunca tem me deixado só, porque o Pai é o Espírito Santo. E eu peço a você que receba essa palavra no teu coração e examina a palavra de Deus. Mas falando com ele, não com ninguém do baixo. Você tem que examinar com Deus. Nós temos que aprender com ele. A palavra do nosso Deus fala, se o Espírito dele estiver em nós, não necessita de que ninguém vos ensine, mas o teu Espírito ensinará a nós todas as coisas. E é verdadeira. Não é mentira. Não existe nenhum engano. Para que nós prevalece nele, para que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. E nós não seremos confundidos por ele na sua vinda. Então peço você que se inscreva nesse canal, ative o sininho todos para você não perder nenhuma notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Envia nos seus contatos, seus grupos, seus amigos, seus parentes. E assim você está evangelizando a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E as bênçãos do Senhor virão sobre ti, porque a palavra do nosso Deus fala que é abençoando é que nós sejamos abençoados. Quando nós recebamos a bênção do Senhor, nós arrependemos dos vossos pecados. Nós não temos que ser como os nossos pais do antepassado que não tinha Cristo Jesus verdadeiramente. Falava de Deus, parecia que tinha comunhão, mas não conhecia quem era Ele. Não vamos fazer dessa forma, porque eles criavam em todas as coisas, em tudo. Mas o nosso Deus, Ele diz assim que Ele é o Senhor da glória. Ele diz assim que a glória dele, Ele não dá a outro. Isaías capítulo 42, no versículo 8, afirma essa palavra. Então, envia em todos os seus grupos, e você é abençoado, você é abençoada. Não esqueça de dar um joinha, fortalecer esse canal. E peço você, e confia nele, e tudo que você pede, pede no nome dele. Colossenses capítulo 3, no versículo 17. Ele diz assim, tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus, Pai. Ele é Pai da eternidade e Príncipe da paz. Senhor Jesus, peço ao Senhor, Pai, toma essa vida que recebeu a palavra do Senhor, com amor e carinho. Eu creio, Pai querido, que essa vida está olhando é para o Senhor. Ela não está olhando, não é para o ser humano nessa terra, não é para os homens dessa terra que estão todos, ó Deus, contaminados, Pai, com pecado. A Tua palavra está escrita, meu Pai. Que do povo, meu Deus, de Jerusalém, meu Deus, de Samaria, saiu contaminação sobre toda a terra e fez errar o Teu povo, Israel. Mas eu creio, Senhor Jesus amado, que existe muitos, ó Deus, escolhidos, Senhor Jesus, a qual, meu Deus, a Tua santa palavra entrou no coração.
E não fez como esses, ó Deus, que endureceu o coração e não ouviram e não escutaram o Senhor. E o Senhor dizendo, não deram ouvido à minha lei, antes endureceu o coração e andaram para trás e não por adiante. Mas essas vidas, meu Deus, que ouve a tua santa palavra e começa a examinar as Sagradas Escrituras, crendo e honrando somente o Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor que entre com providência, Senhor Jesus Cristo, nas causas dela, nas causas dele, Pai. E faça uma obra tremenda, Pai. Faça, meu Deus, um reboliço, Senhor Jesus. Aonde que a tua santa palavra entra, meu Deus, o mal tem que sair. Oh Deus poderoso, mas quantos, oh Deus, que não deixa a palavra do Senhor entrar? Pai, peço ao Senhor, meu Deus, que tire os coração duro, Pai, quebranta os coração duro, meu Pai. Dá um coração quebrantado. Um coração, Senhor, voltado ao Senhor. Um coração temente ao Senhor. Oh, meu Pai querido, ajuda, Pai. Faz a obra do Senhor completa. O Senhor diz na tua santa palavra que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Oh, meu Pai amado, ajuda sim, Pai. Faz a obra. As vidas que está, meu Deus, com dores, as vidas que está com enfermidade. Aonde essa palavra entra, Pai, ela seja curada, Pai. Aquele que deixa entrar verdadeiramente, Pai. O Senhor, ó Deus, dá a cura, meu Deus, não só das doenças, mas a cura na vida espiritual. Que as vidas sejam fortes, meu Pai. Como teu servo, meu Deus, no passado, que podia passar no vale da sombra da morte, mas ali estava forte, espiritual, para orar para todos, até mesmo aqueles que iam fazer a visita, como Jó. Dá uma vez que era Jó que estava precisando de oração, mas o Senhor falou, meu servo, ora para os seus amigos. Os amigos que iam visitar aqueles que estavam precisando de oração. Meu Pai, ajuda, Pai, faz a obra. As vidas que está, meu Deus, com os vícios, meu Pai, peço ao Senhor que ajude essa palavra a entrar no coração e as vidas ser libertas, Pai, dos vícios. Liberta, Senhor Jesus Cristo. Faça a sua obra e o seu nome seja glorificado. E que todos, ó Deus, diga junto comigo, eu creio e recebo a minha cura, recebo a libertação e a transformação, a purificação do Senhor para a minha vida, a vida dos meus filhos e todos os meus familiares. Em nome de Jesus. Amém.